estamos nos preparando para aplicar o método simplex tabular. Então, o primeiro passo, né, dado que você tem o problema de programação linear, o primeiro passo é muito parecido com o método simplex analítico. Você transforma o seu conjunto de inequações em um conjunto de equações com a introdução dessas variáveis de folga. E aqui a nomenclatura continua, então vamos só lembrar, essas variáveis que estão aqui, né, o x3, x4 e x5, são as variáveis básicas, né? Então, são as variáveis básicas. E, só para recordar, as variáveis que ficam desse lado aqui, né? No caso, as variáveis x2 e x3, desculpa, x1 e x2, são as chamadas variáveis não básicas. Ok, então essa nomenclatura continua, tá? Então essas aqui, x3, x4 e x5 são as variáveis básicas, x1 e x2 são as variáveis não básicas. Então, por enquanto, é muito parecido com o simplex analítico. O que vamos fazer agora? Para transformar esse sistema num formato para aplicar o método tabular, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar as variáveis que estão desse lado de cá e colocar para o outro lado da igualdade, tá bom? Então, como que vamos fazer isso? Passo a passo seria assim, né? Então, eu tenho aqui primeira equação é x3 igual a 3 menos x1. Então, vou pegar o x1, vou passar para esse lado de cá. Tá negativo aqui, colocou desse lado, vai ficar positivo. Então, aqui vai ficar x1 mais x3 igual a 3. Eu vou fazer isso para todas as outras igualdades que eu tenho aqui, tá? Então, a ideia é colocar as variáveis desse lado de cá, né? Desse lado de cá. E desse lado de cá, na verdade, só deixar uma igualdade sendo igual, nesse caso aqui, a algum número, tá? Então, aqui só vai ficar o 3, aqui vai ficar só o 4, aqui só vai ficar o 9, e aqui, na função objetivo, vai ficar só o 0. Tá? Então, de novo, né? Então, o menos x2 está aqui, eu passo para o outro lado aqui, vai ficar positivo. Então, fica x2 mais x4 igual a 4. Mesmo procedimento para a variável x5, tá? Só para... Então, x5, né, o que vai acontecer aqui no x5? Então, eu vou passar o menos x1 para cá. Então, aqui vai ficar x1. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui vai ficar x1. Mais o 2x2 menos 2x2 também vai para o outro lado. Fica positivo, então. Fica mais 2x2. O x5 já estava lá, então eu deixo ele como está. Mais x5. Isso aqui sendo igual ao número 9. Então, isso aqui é exatamente o que está escrito aqui embaixo. Tá? Então, com esse procedimento, a gente coloca todas as variáveis só de um lado da igualdade, tá bom? Então, a gente põe todas as variáveis, do que aparecer de variável aparece desse lado de cá. E o símbolo de igualdade, e desse lado aqui da igualdade eu só vou deixar os números, tá? Então, para aplicar, né, a forma simplex tabular, a gente faz essa operação adicional. Legal. E aí, só para deixar no padrão, a função objetivo está aqui embaixo, tá? Eu coloquei aqui embaixo, a gente tem, principalmente no método analítico, né, a gente tem deixado aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação objetivo e vou colocar ali em cima, tá? Aí é só mais uma questão meio de escolha, tá? Uma questão meio de estética. Eu só vou colocar a função objetivo lá em cima. Tá? Então aqui, primeiro é a função objetivo, né? Como estava anteriormente. Aí o que vem embaixo são as igualdades que vêm das restrições aqui em cima. Tá bom. E depois eu só vou numerar, tá? Então, para não perder a numeração, eu vou começar a numerar a primeira equação como equação 0, a segunda como equação 1, a terceira como equação 2, a quarta como equação 3 e assim por diante, se eu tiver mais restrições. Tá? Legal, então, essa é a transformação, segunda transformação, né, que temos que fazer para aplicar o método simplex tabular. Então, só lembrando, né, o que estava aqui em cima é o método simplex, como a gente aplicava o método simplex na forma analítica. E o que está embaixo, né, o formato que está embaixo é o formato que vamos usar
para aplicar o método simplex tabular, tá? Então, para tabular vai ser interessante o que está aqui no retângulo em vermelho, tá? Então, a transformação é simples, tá? Você coloca a função objetivo, na verdade, como a primeira equação, e depois você só isola as variáveis, né? Só isola as variáveis desse lado de cá, e depois do lado da igualdade você só deixa os números, as constantes.